Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Diga assim: a minha fé não pode desfalecer. Glória a Deus. Vamos estar orando. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, abrimos os nossos corações e preparamos as nossas mentes para que o Senhor possa ministrar a nossa vida. Derrama do teu óleo santo, e a tua unção nos capacite para vivermos num mundo que é tenebroso, num mundo que jaz no maligno. Quando recebemos as tuas instruções, temos certeza de que ela não falha, e assim podemos seguir no percurso sem sermos, ó Deus, atropelados pela vida e vencidos pelas circunstâncias. O Senhor nos escolheu e nos dá metas, diretrizes, o Senhor nos dá a direção para chegarmos ao nosso destino, e o Senhor colocou em nosso coração, meu Deus, um propósito, e este propósito não falhará. Só quem concorda comigo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória. Aplauda o Senhor. Firme. Glorifique junto. Exalte a Ele. Bendiga a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Iniciamos esse texto com um aviso de Jesus na direção de Simão, do Pedrão. E aqui eu aprendo que Jesus jamais permite que alguém passe por alguma situação sem ser avisado antes que passaria. Então, meu irmão, é nítido quando nós vemos alguém, ou quando vemos alguém com seus corações desfalecendo, com a fé esmorecendo, com a sua fé enfraquecida, sem que esta pessoa tenha sido avisada antes que aquilo aconteceria. Observamos Jesus falando para Simão, para Pedro desta forma: Simão, Simão, olha só, Satanás vos pediu, ele diz, pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha que coisa interessante. O inimigo, aqui acontece um fenômeno chamado meta-história. É a história por trás da história. Você imagina agora, Jesus está conversando com seus discípulos, e aí no meio daquela conversa, entre risos, entre assuntos sérios, entre programas, diretrizes, direções sendo dadas, Jesus está ouvindo uma conversa de Satanás com Deus. Satanás pedindo autorização para peneirar a todos os discípulos e não só Pedro. Ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu para provar vocês, para peneirar vocês como se peneira o trigo. Em algumas traduções diz para cirandar vocês, porque o trigo ele era peneirado de uma forma circular. Jogava para cima e peneirava para que a palha do trigo fosse lançada fora e somente o que interessava ficasse dentro da peneira. E agora Jesus está dizendo: Satanás pediu para peneirar vocês. Mas o que me impressiona é que Jesus, conversando com os discípulos, está atento a uma conversa que está acontecendo paralelamente. Uma conversa, algo que está ocorrendo no mundo espiritual. Não desprezem o mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. O mundo físico você toca, o mundo físico você vê, mas nada que acontece no mundo físico começa no mundo físico. Tudo que acontece no mundo físico tem início no mundo espiritual. E no mundo espiritual Jesus está atento. Jesus conhece, identifica, faz a leitura. Ele não é analfabeto do mundo espiritual. E Jesus não quer ter filhos analfabetos no mundo espiritual. É necessário você saber ler o mundo espiritual para compreender quais são as artimanhas. Quem está por trás daquela estratégia? Quem está por trás daquela conversa, daquela indireta, daquela seta, daquele alguém que te afrontou, daquele alguém que falou na sua cara
aquilo que nem é verdade. E pior ainda, falou por trás de você aquilo que te feriu. Temos que identificar o mundo espiritual e saber que tudo o que acontece no mundo físico teve um início. Onde foi a fonte? Qual é a matriz? Eu preciso ir na fonte. Qualquer pessoa que for a um médico, antes de ser diagnosticado uma enfermidade, ele precisa saber qual é a fonte. De onde saiu essa febre? Por que essa febre está acontecendo? Então, o diagnóstico precisa ser completo. Porque não existe uma ação ou uma reação que não tenha tido primeiro uma ação. A reação que alguém está tendo começou numa ação no mundo espiritual, e Jesus enxergava isso. E Jesus está dizendo para Pedro assim, ó, vocês todos foram pedidos para ser peneirados, como se peneira o trigo. Mas aí no versículo de número 32, ele dá uma instrução direta para Pedro e não para todos. E ele diz assim, no 32, mas eu orei por você. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Eu fico imaginando, todos foram pedidos, mas Jesus orou especificamente por um. Então aqui Jesus nos ensina a interceder pelos nossos amigos, pelos nossos discípulos, lembrando que Pedro era discípulo de Jesus. Orar pelo discípulo para que ele suporte aquilo que há de vir sobre ele. E Jesus está dizendo para Pedro, ó, todos foram pedidos, mas eu orei, Pedro, por você, para que a tua fé não desfaleça, para que a sua fé não se acabe. O grande segredo da vida do cristão não é, irmão, a sabedoria que ele tem, quanto dinheiro ele deixa de ter, o nível de firmeza que ele propõe diante dos outros, mas sim a fé que ele tem em Deus. Você observa que Jesus diz assim, ó, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, para que a sua fé não se acabe, para que a sua fé não enfraqueça. Então Jesus não estava preocupado com a força de Pedro. Olha, Pedro, eu orei por você para que o teu vigor não se acabe. Não foi isso. Eu orei por você para que você seja mais calmo. Não foi isso que Jesus estava orando. Eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Há uma preocupação, então, do Cristo, do Salvador da nossa vida com relação à nossa fé. Não ao que nós temos para comer, não ao que nós temos para vestir, mas o que nós temos com relação à fé. Porque a Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 11, que a fé prova as coisas que não existem. Sabe o que é você poder provar o que nem existe ainda? Isso só através da fé. Um homem de fé e uma mulher de fé conquista todos os projetos que Deus colocar no seu coração. Quando eu vejo um homem enfraquecido, primeiro este homem foi enfraquecido na sua fé, ele esmoreceu na sua fé, ele desfaleceu na sua fé. E outra palavra para desfalecido é desmaiado. Perdeu a razão, perdeu o sentido. O que aconteceu? Ele desfaleceu, ele perdeu o sentido. E há pessoas que estão em Cristo, mas ainda não estão convertidas. É possível caminhar com Jesus e não estar convertido? Jesus vai falar aqui no versículo de número 32. Ele diz assim, ó: quando te converteres, Pedro, tu anda comigo, você vai me trair. Eu estou te avisando que isso vai acontecer. Você tem que se manter firme. Você já viu eu multiplicando pães, você já viu eu curando leprosos, você já viu eu ressuscitando mortos, mas não deixa a tua fé desfalecer. Porque quando você se converter, e todo ser humano, irmão, terá um dia do encontro com Deus no Vale de Jaboque. Não é o encontro com Deus que é esta viagem que a gente faz de 3 dias, porque tem gente que vai até lá e não tem um encontro. Mas todo ser humano vai ter aquele dia que vai encontrar com Deus e que não vai ter para onde fugir,
que é Deus e ele e Deus. Um lugar onde Deus vai olhar para ele e vai perguntar: o que você quer? O que você quer que eu te faça? E tem pessoas que perdem tempo pedindo o que não é para pedir. Várias pessoas na Bíblia, o Senhor, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque o Senhor, ele quer saber qual é o real objetivo da sua fé. Qual é o real objetivo da sua estadia na presença dele. Por que você está aqui? Um dia um ceguinho estava gritando lá, o cego Bartimeu. A Bíblia não revela nem o nome desse cidadão. Porque Bartimeu, Bar significa filho, e Timeu, o filho de Timeu. Falava do pai dele, mas não falava sobre ele. E agora, esse homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, porque ele ouviu dizer que Jesus estava passando ali. É claro que ele não viu porque ele era cego, mas ele ouviu. Ele era cego, mas não era bobo. E quando ele ouviu que Jesus passava ali, que estava operando maravilhas em todo aquele lugarejo, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os 12 correm lá, porque tem 12 que não tem fé, irmão. Tem dos 12 que vai mandar você ficar quieto quando você está querendo expressar a sua fé. Quando você quer viver a sua fé, o 12 vai tentar te parar. Fica quieto. Não está vendo que o mestre está ocupado? Não perturbe o mestre. Jesus para. Não tem uma pessoa que clame a ele com fé, acreditando que ele é o Salvador, aquele que haveria de vir. Porque quando o cego Bartimeu está gritando: filho de Davi, ele está chamando Jesus de Messias. Ele está chamando Jesus daquele que viria para salvar a humanidade. Porque havia uma promessa e todo judeu sabia que alguém da descendência de Davi viria, e viria para estabelecer um reino. Só que todo judeu estava esperando um reino terreno. Alguém que fosse tirar o imperador de Roma, sentar no trono e dominar a terra. Mas o cego enxergou o que os homens que enxergavam não conseguiram enxergar. Quem está entendendo, diga amém. O cego enxergou, ele não viu, mas enxergou. O que os homens que viam não enxergaram. Ele enxergou o Salvador e começou a gritar: filho de Davi, ou seja, o prometido, o Messias, tem misericórdia de mim. Mexeu com ele, opa, ele parou. Todas as vezes que através da sua fé você crer no Senhor, ele para na sua direção. E diz que Jesus, ele diz: traz ele aqui para mim. E os mesmos discípulos que tentaram fazer ele se calar, agora tem que levar ele para ficar frente a frente com Jesus. Irmãos, se alguém um dia tentou te parar, não se incomode, não se entristeça. Eles não serão impedimento para que você chegue frente a frente com Jesus. E Jesus frente a frente com o cego agora pergunta: o que queres que eu te faça? Não parece uma pergunta sem sentido? Jesus está vendo que o homem é cego. O cego carregava sobre si uma capa que dava autorização para ele pedir esmola. É como se ele tivesse um alvará da prefeitura que autorizava o pedir esmolas. Quando Jesus diz: traz ele para mim, a primeira coisa que ele fez foi largar a capa. Ele já sabia que não ia mais precisar dela. Chega na presença de Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não está vendo o que ele queria ver? Será que Jesus não sabia o que ele queria era ver? Será que Jesus não sabe o que você precisa? Será que Jesus não te entende na sua agonia, na sua dor? Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque o cego poderia ter falado para ele algo que não seria a sua vontade. Ou melhor, o seu real problema. O cego poderia ter dito para ele assim: Senhor, eu não quero nunca mais pedir esmola aí. Pede para que eles me dêem uma quantidade de dinheiro, que eu não preciso mais me assentar aqui. Senhor, todas as vezes alguém tem que me trazer, e eu tenho que ficar pedindo para alguém. Encarrega alguém de me colocar na porta para eu pedir a esmola.
Senhor, pede para minha família me aceitar de volta, porque o cego colocado na rua como pedinte, a família, se tivesse algum tipo de nobreza, esquecia esse menino como filho e deixariam ele jogado lá na porta da cidade e ele viveria me mendigando. Pede para o meu pai me aceitar de volta na casa dele. Ele poderia ter dito centenas de coisas que não seriam o seu real problema. Como eu já vi mulheres, por exemplo, que vêm pedir pelo seu esposo na casa do Senhor. Está orando porque o esposo é um cachaceiro, porque o esposo é um viciado. E ela está orando ao Senhor. E de repente, quando ela tem a oportunidade de pedir oração pela pessoa, ela chega e pede, daria para orar para que o meu esposo arrumasse um emprego, porque ele está sem trabalhar já faz algum tempo. Esse não é o real problema dele. O filho está desviado, não está vivendo na fé, está com amigos terríveis, está fazendo coisas que não é legal, que é ilegal, e se for pego vai preso. E de repente a mãe vem pedir para que Deus abra uma porta de emprego e dê juízo para este menino. Esse não é o real problema do menino. Esse não é o real problema da pessoa, uma porta de emprego. Vamos orar para que a esposa podia chegar aqui pedindo, vamos orar para que o meu marido se converta. Vamos orar para que o meu filho conheça Jesus. Porque se ele conhecer Jesus, tudo se resolve, a porta se abre, o milagre acontece, ele para de andar com más companhias, ou as más companhias se convertem ao mesmo Cristo que ele vai se converter. Qual é o real problema da sua vida? Está ligado à sua fé. E Jesus pergunta para o cego, e o cego fala para ele o que Jesus já sabia: Senhor, eu quero ver. Falou, então vê, porque a tua fé